Mas eu queria compartilhar com vocês algo que eu tenho pensado, já tem algum tempo. Na realidade, tem uns versículos na Bíblia assim que meio que me incomoda, sabe? Eu leio ele, aí fico olhando assim, rapaz, essa história aqui não faz muito sentido na minha cabeça, não. E eu tenho pensado muito no chamado de Jesus, o chamado que Jesus fez para os discípulos. E eu queria ler 2 textos com vocês, para a gente começar. O primeiro é Marcos 1, do 16 ao 20. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu. Com os empregados, seguiram após Jesus. O outro texto é Mateus 9, de 9 a 10. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos. Eu sempre achei essa história meio esquisita, né? Porque o cara estava lá, aí Jesus falou assim: me segue que você vai ser pescador de homem. Aí eles largaram tudo e foram. Eu falei: mas podia desenvolver mais essa conversa, não? Porque como é que os caras ouviram um negócio desse? O outro, Mateus, lá, Jesus falou assim: me segue. Aí levantou e foi. Não teve né? Você já viu falar de Adão, que Adão pecou, né? Propósito eterno, aquela história. Ele falou: segue-me. Aí o cara levantou, largou tudo e seguiu. E eu ficava pensando assim: rapaz, se fosse comigo, eu acho que ia precisar de umas palavras a mais. Não? Esse poder de persuasão aqui, segue-me, e foi. Tipo, parece a Isabel. A Isabel, eu falo para ela assim: bora lá. Ela fala: bora. E aí vai, entendeu? Às vezes nem é um lugar bom para ela. Pode ser vacina, pode ser um monte de coisa, mas ela vai. Fiquei pensando assim: como é que uma frase dessa produziu um efeito tão grande naquelas pessoas, a ponto delas largarem tudo e seguir? João e Tiago, pelo menos ficou os empregados lá e o pai, né? Mas o Pedro aqui e André foram embora. O que aconteceu ali que moveu essas pessoas de modo assim tão drástico, né? Que uma frase, segue-me, o cara largou tudo. E aí eu fui atrás de tentar entender o que é isso, né? Fui ler e tal. E eu descobri que ali naquela época de Jesus, haviam vários mestres, várias pessoas que tinham seguidores, né? Agora não me lembro qual é o capítulo que fala até que haviam pessoas que disseram que eram Messias, que aí teve um povo, parecia de Gamaliel, né? O povo seguiu, aí viu que não era nada. Naquele período era comum as pessoas terem mestres que eles seguiam e as pessoas realmente largavam o que elas estavam fazendo para seguir aquela pessoa. Então, quando Jesus se apresentou para eles e falou essas coisas, dentro daquele contexto, eles estavam entendendo que Jesus estava chamando eles para serem seguidores dele. E aí eles foram. E aí eu comecei a pensar nisso. Então, nesse chamado de Jesus, tinha uma coisa que ia além de uma simples frase, né? De bora ali, igual eu falo para a Isabel. Não, tinha algo por trás. E eu fiquei pensando, então esse chamado de Jesus? Quando Jesus falou isso para eles, ele estava fazendo um convite para que aquelas pessoas se tornassem seguidor dele. E seguidor dele, nesse contexto histórico que eu estou falando para vocês, era de realmente seguir e se submeter a tudo que aquela pessoa ia falar. Ia, de alguma maneira, dizer sobre a sua vida, falar que você tinha que fazer, deixar de fazer. Então as pessoas sabiam que quando Jesus chamou eles, era para
partir daquele momento, se sujeitar àquele homem e fazer tudo o que ele estivesse mandando. Só que Jesus fez isso na forma de um convite. Deus convidou as pessoas. Me segue. E esses homens entenderam isso e aceitaram esse convite. E, em algum momento, Jesus também me chamou. Ele me fez esse convite. E eu aceitei. E aí eu parei para meditar. Tudo bem, eu estava seguindo, mas o que significa isso? Porque eu lembro que quando eu me converti, não sei se todo mundo aqui conhece minha história de conversão, foi assim, eu lá em casa, tinha um quadro, tinha uma foto de Jesus, assim, e estava escrito assim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Só que lá em casa, ninguém era convertido, ninguém era nada. Então, assim, eu não sabia nada de Jesus, não tinha a menor ideia, assim. Eu sabia que Jesus tinha sido crucificado, tinha essa frase nesse quadro, e eu sabia que Abraão tinha muitos filhos, porque no intervalo da escola tocava essa música. O que eu sabia de Bíblia era basicamente isso. Então, eu não tinha muita noção de nada. E a pessoa que pregou para mim, ela não era convertida. Então, era meio difícil, né? É um cego guiando outro cego. E ele me falou, na realidade, que eu estava errado. A pregação dele foi bem boa. Ele falou assim, ó, do jeito que você está vivendo aí isso é errado, você vai para o inferno. E eu dei razão para ele. Eu acho que eu vou mesmo. E eu fiz uma pergunta para ele, falei assim, mas como é que eu sei que o que você está falando aí é verdade? Porque verdade, tem muitas verdades, cada um tem uma verdade, não sei o quê. Aquelas conversas, né, mole? Aí ele falou assim, não, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aí eu lembrei do quadro. Eu falei, esse cara está falando aí, talvez tenha alguma coisa certa mesmo. E aí eu olhei para ele e falei assim, você está me dizendo então que a verdade é uma pessoa, e tudo que eu tenho de dúvida, eu posso perguntar para ele, ele vai ter resposta? Aí ele falou, sim. Aí eu falei assim, então eu quero isso. Aí ele falou, não, mas tem um preço. Eu falei, bicho, eu quero. Aí eu lembro que ele sumiu, assim, não queria mais me dar a conversa, porque ele não era convertido, ele não queria ir na igreja, né? E eu não tinha Bíblia, não tinha nada. Na realidade, tinha uma Bíblia lá em casa, que uma tia minha que é ex-mulher do meu tio, ela é crente, ela deu para minha mãe, só que minha mãe não gostava de crente, aí ela escondeu a Bíblia. E falou que eu não podia ler. Aí, né, como não pode, eu quero ler. E eu queria ler a Bíblia, só que como eu não sou trouxa, eu não pegava as coisas escondidas. Eu peguei a chave da minha mãe, do lugar onde ela trancou, fiz uma cópia e escondi. Aí quando minha mãe saía, eu pegava a Bíblia e lia. No crime, né? No crime. Só que aí, a Bíblia é muito grande, né? Aí, quando eu li a Bíblia lá, era assim, a pessoa fez um negócio, aí pecou, aí vira sal. Né? Tipo assim, se você desobedecer, você ia se dar mal. Aí, todas as vezes que alguém, assim, na escola, na rua, tentou falar de Jesus para mim, o povo falava que Jesus me amava, que Jesus não sei o quê. Eu falava, bicho, tem nada a ver com Bíblia isso aí não, que lá o negócio é fogo, tu morre. Eu lembro que eu falei para uma senhora uma vez na rua que esse Jesus dela parecia mais o Papai Noel, porque lá o bicho, o negócio pegava. Aí, quando ele falou para mim que eu ia para o inferno, eu falei, esse bicho, ele entende alguma coisa de Bíblia, porque tem a ver com o que eu li lá. E aí ele foi falando, aí a gente foi para uma igreja, aí o que aconteceu? Eu comecei a perseguir esse cara. Ele morava lá perto de casa, eu sabia mais ou menos a rotina dele, a gente é amigo desde criança, então eu pensava, agora ele vai voltar da escola, eu vou esbarrar com ele e ele vai... Eu falava, vamos lá na igreja, tá? Eu fiquei uns 15 dias fazendo isso, aí um dia encontrei. Aí eu falei, no domingo a gente vai lá na igreja. Aí ele vai, tá, vamos. Aí cheguei lá, teve um culto lá, o povo cantou umas músicas, eu fiquei sentado lá, aí ele falou, ó, tu quer mesmo, irmão, seguir Jesus? Eu falei, quero. Ele, quando o pastor fala lá para levantar a mão, tu levanta. Ah, beleza, tá tranquilo. Aí o pastor mandou levantar a mão, eu levantei, fui lá na frente, me deram um livro, e foi isso. Aí, um livro com a família feliz lá, aí cheguei, falei para ele, e agora, estou agradando a Deus? Aí ele falou, não, tu tá vendo esse livro aí? Tudo que está escrito nele, tu faz igual. Não, beleza, isso aí eu consigo fazer, né? Eu nunca tinha chegado, era um Novo Testamento, mas a Bíblia é grande, né? Eu nunca tinha chegado nessa parte. Aí eu cheguei lá, li o Novo Testamento, eu tinha um caderninho, eu coloquei nas páginas da esquerda tudo que o livro estava mandando eu fazer e eu não fazia. Tudo que me reprovava. Os pecados, coisas.
e na direita as coisas que eu ia fazer daquele dia em diante. E fui anotando. Aí eu virei umas 2, 3 noites fazendo isso. Quando terminou, aí eu fui me consertar, né? Que eu tinha algumas coisas que precisava resolver, aí resolvi com algumas pessoas e tal. Algumas coisas. E aí falei para ele, agora eu estou seguindo Jesus? Ele falou, não, agora está seguindo Jesus. Beleza. Aí segui. Aí passou um tempo, tinha umas coisas, cara, que eu não conseguia parar de fazer. Então, por exemplo, xingar, eu não conseguia. Ia jogar bola, meu irmão. Qualquer confusão era um palavrão. Aí eu lembro que isso aí foi um negócio que me incomodou muito. Aí eu fui lá na casa dele, eu falei, David, eu xingo demais, bicho. Como é que faz para parar de xingar? Eu tô tentando aí, mas não consigo, não. Aí ele falou assim, não, cara, isso aí é porque você precisa do Espírito Santo. Ele que vai fazer essa obra em você. Então você precisa se batizar. Aí eu, como é que faz para se batizar? Aí ele, não, tu vai lá na igreja, se inscreve no curso de batismo, e é isso. Aí eu fui lá, fiz o curso, tirei 10. E me batizaram. Aí isso foi no domingo. Aí segunda-feira, futebol na escola, futebol era pegado lá no Guará. Aí o cara me deu um carrinho, eu levantei e fui correr atrás da bola, e no meio da corrida eu falei, não xinguei não. Eu não xinguei. Aí eu acreditei no que ele falou, eu falei, rapaz, esse negócio é verdade mesmo. E eu comecei a perceber que esses impulsos naturais assim que eu tinha de fazer as coisas que eu fazia sem pensar, não acontecia. Eu falei para ele que, numa conversa que a gente teve, parecia que o tempo parava e eu escolhia se eu ia querer xingar ou não. Como se fizesse uma encruzilhada, sabe? E eu escolhesse um dos caminhos. Eu tinha essa sensação. E aí eu fui vivendo. Aí, lá pelas tantas, eu me enrolei toda, uma história bem longa. Aí um dia eu já estava... Eu estava tão enrolado, porque eu voltei a fazer um monte de pecado, mas eu ia na igreja todo domingo. Aí esse meu amigo foi lá na minha casa e falou assim, ó, do jeito que você está vivendo aí, você vai desviar. Vou te apresentar um amigo que vai te orientar. Porque na época, eu tinha esse negócio, né, das minhas páginas lá e tal, e eu comecei a conviver com algumas pessoas que não faziam muito bem isso. Aí eu fui falar com o irmão, falei, ó, eu não estou entendendo. Aí ele falou assim, não, é que você está tentando ser muito espiritual, tal, não sei o quê, não precisa ser tão radical. Aí, na minha cabeça, se não precisava ser tão radical, eu podia... Aí eu fui flexibilizando. Quando eu vi, eu estava vivendo a mesma vida que eu vivia no mundo, só que eu ia domingo na igreja. E aí esse meu amigo percebeu, e ele falou, vou te apresentar um cara lá que ele vai falar com você. Aí fui lá. Gente, coisa... Só quem mora no Guará que sabe, a loucura que é. Ele falou, tu vai em tal endereço, tal horário, tu toca no interfone e vai na casa da pessoa. Parece filme, né? Aí cheguei lá, interfonei e falei, eu sou o Pedro, sobe aí. Foi isso. Aí cheguei lá, aí um cara falou para mim um negócio chamado Evangelho do Reino. Aí eu expliquei para ele o negócio dos livros, ele falou, não, era isso aí mesmo, você tem que continuar fazendo o negócio aí. Tal de Elton. E aí tô aqui, né? E eu fiquei pensando, para mim, esse chamado, eu nunca pensei muito nele, porque eu sabia que eu não queria viver do jeito que eu vivia antes. Então, qualquer coisa que o Elton botasse ali na conversa que a gente teve no preço, eu topava. Qualquer coisa que o David falou, eu ia topar. Eu queria. Eu queria aquilo. Eu já estava num nível que eu percebi que eu lembro que eu falei isso para ele, eu declarei falência. Assim, eu não tenho condição nenhuma de viver do jeito que eu estou vivendo mais. E eu fiquei pensando, depois lendo esse texto recentemente, né? O que quer dizer esse chamado mesmo? Quais são as implicações dele? E a primeira coisa é que quando Jesus chamou esses homens, eles precisavam de um negócio chamado fé. Eles creram naquilo. Jesus falou, você me segue e eu vou te fazer pescador de homens. Você tem que acreditar no que Jesus está falando mesmo, né? Porque, na prática, é um negócio até que é difícil você imaginar, né? Pescar gente. E esses homens, eles tiveram uma convicção muito forte, recheada de muita fé naquilo que Jesus estava falando. Então, esse chamado que Jesus fez para mim, e eu sigo nele até hoje, para tudo que eu for fazer, eu tenho que ter fé. Eu tenho que crer naquela pessoa que me chamou. Porque, como eu falei para vocês, o que era comum era assim, esse mestre te chamava e você ia fazer tudo o que ele falasse para você.
Então você tem que crer naquela pessoa. A segunda coisa é que eu precisava conhecer esse mestre. Porque quando Jesus chamou eles não conheciam Jesus. Eles não sabiam qual era, vamos dizer assim, o padrão daquela pessoa, se as coisas que ele iria exigir seriam fáceis, difíceis, nada. Eles foram conhecer. Eles viveram com Jesus. Eles sabiam quais eram as características desse mestre e, principalmente, eles conheceram o que agrada esse mestre. E vendo o que agrada ao Pai, eles puderam depois praticar. Mas eu não tenho como praticar algo que eu não conheço. Então eu preciso conhecer esse mestre. Eu preciso conhecer o que ele disse. Eu preciso, de alguma forma, confrontar a minha vida com as coisas que ele disse. É o caderninho, né? De um lado as coisas que eu tenho que parar de fazer, do outro lado as coisas que eu tenho que fazer. Então, primeiro, eu tenho que crer. Depois, conhecer. Depois, eu preciso aprender. Você só segue alguém que você entende que sabe mais que você e que pode te ensinar. Senão não faria sentido nenhum, né? Você seguir um mestre que você sabe mais que ele. Jesus nos convida para que a gente aprenda dele sobre o reino de Deus. E parece bem lógico o que eu estou falando, né? Mas na prática não é assim. Na prática a gente acha que sabe muita coisa, a gente cria teoria, entendimento, desculpa, a minha própria fé para um monte de coisa. E a gente não se coloca na posição de aprendiz. Porque boa parte das coisas que Jesus fala, ele não está pedindo sua opinião, não. É só para fazer. Ele não quer saber se você concorda. Não é isso? Mestre é isso. Ele fala, ó, abre mão disso. Aí, meu amigo, você pode ir para lá e para cá. Esses dias eu até estava conversando com um irmão aí. Aí eu citei um versículo. Aí ele falou assim, ó, bicho, ó, eu estou citando a Bíblia. Aí tu pode se digladiar com o versículo aí o tanto que você quiser. Eu não vou entrar nessa, não. Está escrito isso. Tem coisa que não é questão de opinião, não. Está escrito, acabou. Então eu preciso aprender. Jesus fala assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Eu preciso aprender de Jesus. E ele cita as características dele para que você conheça. Ele é manso e humilde. E aí, se você fizer isso, você vai encontrar descanso para a vossa alma. Isso significa, gente, que boa parte das vezes que a gente não tem descanso na nossa alma é porque a gente não está tomando jugo e não está aprendendo dele. Que é manso e humilde. Você está querendo fazer do seu jeito, você acha que você sabe, e aí você não vai encontrar descanso para sua alma, não. Para ter descanso na nossa alma, a gente tem que tomar o jugo e aprender de Jesus. Porque esse chamado tem um outro aspecto, que é o discipulado. Jesus nos chama para andar com ele. Jugo é aquele negócio que bota na cabeça do boi, né? Que aí você pega o boi, aí pega o... Como é que é o nome do boi criança? Bezerro. Um boi mais novo, né? Bota do ladinho dele e aí ele vai andando aquele boi. O boi mais velho vai no ritmo dele. Chega uma hora que o boi mais novo fica agoniado, quer ir para um lado. Na hora que ele vai, o jugo puxa ele. Ah, ele quer parar. O outro boi está andando, você vai junto com ele. E muitas vezes a gente não toma esse jugo. A gente quer fazer o nosso caminho, a gente quer fazer do nosso jeito. E o boi mais velho está ali na maior tranquilidade, andando, indo para onde tem que ir. E a gente fica se debatendo ali, se machucando, e não encontra descanso para a nossa alma, porque a gente está brigando com o jugo. Não é nem com o boi, é com o jugo que você mesmo tomou. Jesus fala para você tomar, ele não está te obrigando, não. Você tomou e você vai aprender dele. E quando a gente aprende dele, a gente é discipulado por ele. Ser discipulado por Jesus significa andar com ele, aprender com ele.
Mas um dos aspectos que eu acho mais relevantes é que a gente aprende como andar, para onde a gente tem que ir. E nesse caminho, Jesus vai consertando a nossa vida. Um outro aspecto sobre esse discipulado é que Jesus vai nos curar. Quando eu me converti, eu tinha um monte de coisa que precisava ser curada. Curada. E é um assunto delicado porque, não vou dizer todo homem, mas boa parte dos homens é assim, né? Se eu tenho um problema, eu fico com ele assim, eu não vou levando, né? Você vai fingindo que ele não existe. E aí, às vezes, Deus vai agindo na nossa vida, usa pessoas, vai falando e você vai precisando ser curado. E o tempo que a gente anda com ele, ele vai nos curando. Algumas coisas vão ser curadas mais rápido, outras vão demorar mais. E boa parte das coisas que vão demorar é porque a gente não quer assumir que precisa ser curado. Eu tinha um problema com meu pai. Problema bem simples. Ele morreu. Eu achava que ele tinha me abandonado. Como se fosse assim, né? Meu pai, não, eu vou dar uma morrida aqui e deixa ele pra lá, né? Não é, né? Mas eu tinha esse negócio pra mim. Eu falava, meu pai me abandonou, ele morreu. Tinha 13 anos. E aí, cara, eu tinha esse negócio. Pra vocês terem ideia, isso era tão sério, mas eu não falava pra ninguém. Era meu ali, aquela mágoa. Eu não usava o nome dele. De jeito nenhum. Boa parte das pessoas que me conhecem há mais tempo vão me conhecer como Pedro Lins, que é o nome da família da minha mãe. Carneiro eu não usava por causa dele. Nunca falei isso para ninguém. Isso era meu. Falava, não vou dar esse gosto para ele. Ele foi embora. Qual homem não precisa de um pai? Não é? Aí um dia, bicho, estou no cinema. Eu fui discipulado durante muitos anos pelo Stallone, né? O Stallone era meu discipulador principal. Então, muita coisa ele me ensinou, né? Foi o meu primeiro, foi. Até hoje, assim. Sai um negócio dele, eu vou ver para ver o que eu, né? Precisa mudar na minha vida. Aí saiu aquele filme Creed 1. Aí, cara, para mim, meu discipulador... Perdão, Fernando, meu discipulador aqui, mas você tá num estágio um pouquinho... Stallone, Al Pacino e Robert De Niro. Esses caras eles me educaram. Então, assim... Eu vejo Poderoso Chefão uma vez por ano. É um negócio assim, sabe? Eu sei as falas, Laís fica com raiva que eu falo a fala antes da fala. Então... Perfume de Mulher é outro filme, assim, eu sei as falas tudo. Aí vai me discipular, né? Aí saiu o filme novo do Stallone. Eu falei, Laís, eu vou ver o filme. Se você quiser vir comigo, eu tô indo lá, tal dia. A gente não era nem comprometido, mas aquela coisa, né? Chamei ela e tal. Foi eu, chamei outras pessoas para disfarçar e fomos, né? Aí, rapaz, no filme é assim, o Creed, ele é um lutador que lá no filme antigo do Rock, o pai dele era um boxeador muito famoso e o pai dele morreu. E ele não conheceu o pai. E aí ele procura o Rock, que é o personagem do Stallone, porque ele quer ser lutador de boxe e vai treinar com o Rock. Aí o Rock treina ele e tal. Só que, como o pai dele era muito famoso e morreu e tal, ele não usava o nome do pai. Ele usava o nome da mãe. E aí tem uma cena lá, depois vocês veem o filme e tal, que ele tá numa situação ruim lá, e o Stallone chega pra ele. A cena não tem nada a ver, gente, com o andamento do filme. Eles estão discutindo a coisa e o Stallone fala assim, inclusive você tem que perdoar teu pai. Por que o que você fez, tal, ninguém escolhe morrer. Ele tava me disciplinando ali, né? E eu... Aí, cara, eu comecei a chorar muito, mas muito, de soluçar, assim. E no filme do Rock não tem muito a ver você tá chorando igual uma criança, né? Ainda mais com a menina que você tá ali, né? Aí eu pensando, e eu lembro que eu chorava e eu pensando, ela deve achar que eu sou um maluco. Tipo, não tem nada a ver eu tô chorando com essa cena, mas eu não conseguia parar de chorar. Aí eu entrei nas redes sociais, mudei o nome tudo para Pedro Carneiro. E aí, na hora que terminou esse negócio, né? Eu pensei, Deus está me curando.
17 anos de convertido. Tinha um negócio lá que eu não queria que ninguém tocasse. Só meu, nunca falei para ninguém. Jesus foi lá e pum, meteu o dedo na ferida. Aí mudei tudo para carneiro. Minha família, por parte de mãe, ficou com raiva, achando que eu estava renegando a família. Mas ele me curou. E é tão engraçado que realmente meu pai não tinha culpa nenhuma, né? Era eu comigo mesmo que precisava curar esse sentimento que nem de Deus é. E sabe o que eu encontrei? Descanso. Não era mais um problema para mim. Às vezes, assim, eu evitava falar dele. Porque era um negócio visceral, sabe? Hoje em dia, muitas das coisas que meu pai me falou, assim, de conselho e tal, que eu ignorava, assim, hoje eu vejo, caramba, ele tinha muita razão. Só que, como veio dele, eu não queria saber. Um outro aspecto sobre isso é que esse chamado é um convite para o descanso também. Encontrarei descanso. Só que esse descanso é para a alma. Então, mesmo que atribulado, mesmo que em dificuldade, mesmo que em qualquer situação, eu vou encontrar descanso. Porque o descanso, a fonte dele é uma pessoa. É a mesma história lá da verdade. É nele. E eu tenho pensado muito nisso. Quais são as áreas da minha vida que eu preciso de descanso? Que você fica agoniando, né? Onde eu preciso descansar aqui nele? Porque eu sei que eu estou debaixo do jugo dele e ele que vai me levar. Muitas vezes eu não encontro descanso porque eu fico teimando, eu quero resolver, eu quero ir para lá, eu quero fazer, eu bato, me bato. E Jesus está olhando para mim na maior tranquilidade. Fala assim, Pedro, eu vou continuar para cá. Você pode se bater aí, a gente vai para lá. Se você fizer, você vai andar tranquilo. Só anda comigo. Um outro tópico sobre o descanso é que para fazer tudo isso, eu preciso abrir mão de tudo. O texto diz que eles deixaram imediatamente as redes. O outro diz, deixando eles no barco a seu pai. Seguir a Jesus e abrir mão de todas as coisas. Dá para carregar nada nesse jugo não, gente. É só você. O resto fica para trás. E algumas vezes a gente tem dificuldade de seguir a Jesus, continuar nesse chamado, porque a gente quer carregar coisa. A gente quer levar com a gente. Tem que abrir mão de tudo. Eu lembro que, só contar mais uma história, quando me falaram esse negócio que eu tinha que abrir mão de tudo, eu sou bem sistemático com as coisas, né? Aí eu peguei um caderno, muita gente sabe dessa história que eu já contei, e eu falei assim, eu vou escrever o que é tudo pra mim. Aí eu fui botando, tipo, sei lá, tudo, meus sonhos, meus objetivos, minha família, e eu fui botando tudo mesmo, tipo, coisas que eu valorizava, sei lá, minhas revistas em quadrinho, botei, que é tudo, né? Tudo é tudo. Eu botei escova de dente, que eu considero importante escovar os dentes, não sei quanto a vocês. Hoje isso vai ser provado na hora de dormir, mas eu valorizo isso. É tudo, tudo é tudo. E aí eu li esse papel e falei assim, ó, eu realmente estou disposto a abrir mão de tudo que está aqui para seguir Jesus? E aí eu fiz essa conta na minha cabeça, se eu realmente estava disposto. Primeiro retiro aqui, botaram lá na senzala, né? Aí eu estou escovando o dente, veio um irmão assim, muito cheio de noção. Eu esqueci a escova de dente, me empresta a sua? Na hora eu só lembrei da lista, falei... Peguei a escova de dente e dei pro cara. Aí falei, agora como é que eu vou resolver isso, né? Porque eu posso ser higiênico, não tava no tudo isso não. Aí eu chamei, eu não lembro agora quem foi, mas era um irmão, falou assim, cara, vamos lá na cidade comprar uma escova de dente, que eu tô sem. Aí ele, como assim? Eu falei, eu dei a minha pro irmão aí, ele pode usar para sempre. Eu não... Mas tudo é tudo. Tem até escova de dente, tudo. As coisas não são mais minhas. O preço
É tudo que eu tenho. Só passa nessa porta eu. Não dá para carregar mais nada. Então, eu preciso crer, eu preciso conhecer, eu preciso aprender, eu preciso ser discipulado e eu preciso abrir mão de tudo. Esses são os elementos que compõem essa primeira parte do chamado, que é: vinde após mim e após Jesus. É o segue-me. São essas 5 coisas que eu preciso fazer para seguir ele. Depois que eu estou seguindo ele, tem uma segunda parte. Ele fala assim: eu vos farei. Não é? Jesus fala: eu vos farei pescador de homem. Ele não disse que você vai ser. Ou que no final da estrada, do grande objetivo, você vai ter se tornado um pescador de homem, né? Igual é nas histórias. Eu fui pesquisar o que significa essa expressão, eu vos farei. E ela significa trazer persistência. Jesus está dizendo que ia fazer deles algo que eles não eram. E aí vem mais uma das coisas que eu ficava pensando nesse texto, né? Jesus está falando que vai fazer ele uma coisa nova. Ele já não era pescador? Eles já eram pescadores. Jesus fala que vai fazer pescador. Fica um texto confuso. Mas eu entendi que o chamado de Jesus, ele faz você de novo o que você é. Eu não deixei de ser o Pedro. Eu sou um novo Pedro. Eu continuo sendo pescador, mas é de outra coisa. Não é mais de peixe. É de gente. Ele fez de novo aquilo que já era. Jesus está falando isso, mas quem faz é Ele. Eu vos farei. Não é um processo de um aprendizado, de uma quantidade de conteúdo que eu consegui estudar, ou do meu mérito, do tanto que eu consegui mudar. Jesus tem uma série de virtudes que Ele quer que eu siga, e eu vou ter que me adequar a essas virtudes, e aí não, eu vos farei. O que eu preciso fazer para que Ele faça isso é seguir. E Ele vai fazer. Não é um fruto de um mérito humano. Não é isso. É fazer de novo. É uma transformação. Eu deixei de ser uma coisa e eu sou outra coisa. Eu deixei de ser aquele Pedro, eu sou um novo Pedro. Não foi um esforço. Hoje eu estou com 24 anos de convertido, não foi 24 anos de muita garra e força. Não. Ele vai fazer isso em mim. Eu só vou seguir. Eu só vou aprender, conhecer, abrir mão do que eu preciso abrir mão, permitir que Ele cure, que Ele mexa no que tem que mexer. E aí eu vou ser outro Pedro, outra coisa. E aí fala que eles levantaram e seguiram. O texto de Mateus diz assim: e sucedeu que, estando em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram a tomar lugar com Jesus e seus discípulos. O primeiro texto, Jesus fala assim: vinde após mim e vos farei pescadores de homem. Eles largaram tudo e seguiram. Quando Jesus fala com Mateus, ele fala assim: segue-me. Aí Mateus estava lá, né, que ele era coletor, ele levantou e foi. Sabe para onde? Para casa. Está aqui, ó, gente. Leram aí? Estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Alguns e algumas coisas a gente vai precisar largar. Mas tem outras coisas que vão continuar a mesma coisa. Eles foram para a casa de Mateus. E estava lá o mesmo povo que estava lá antes, que é com quem Mateus andava, os publicanos. E Jesus chegou lá e fala que eles tomaram lugar com Jesus. A diferença da vida de Mateus, depois que ele recebeu esse chamado, é que naquela mesa onde ele sentava,
Jesus tinha lugar. Algumas coisas na minha vida eu vou ter que realmente abandonar. Sério, né? Todo mundo sabe, o pecado, isso aqui, isso aqui. Algumas coisas o próprio Deus vai pedir, que vai pedir só para mim, não vai pedir para você. E coisas que ele vai pedir para você, não vai pedir para mim. Mas existem áreas na nossa vida que é a vida comum. Elas vão continuar. Eu me converti, eu continuei morando na mesma casa, sendo filho dos meus pais, convivendo com as mesmas pessoas. É a mesma coisa. Não larguei, né? Gente, família, estou indo embora, nunca mais vocês vão me ver, eu vou seguir Jesus. Não. Eu abri mão de tudo. Inclusive da minha cama. Que, assim, na minha casa, na casa da minha avó, era assim, era uma casa de 4 quartos e morava 15 pessoas, né, amor? A gente fez a conta esses dias. Então, não tinha cama para todo mundo. A minha cama, eu dormia até a hora que meu tio chegava do trabalho, que aí eu tinha que acordar para ele dormir, entendeu? Então, eu abri parcialmente mão da cama, da parte de cama que me cabia, né? Mas era a mesma cama. Mesma cama, mesmo lugar, mesmo contexto. A diferença é que Jesus tomou o lugar dele ali. Quais são as áreas da minha vida que Jesus precisa tomar o lugar dele? Que não vão mudar, apesar da minha decisão. Mas Jesus tem que ter um lugar nessa mesa. Eu selecionei algumas. Vocês ainda me aguentam? Sim? Façam umas piadas aí, o povo ri. A primeira delas, família. Você vai se converter, a sua família vai continuar a mesma. A mesma. As pessoas que conheceram minha família, tem vários aqui que conhecem, rapaz, não era família fácil, não. Minha avó, Fernanda, lembra? Minha avó era uma pessoa... Rapaz, uma vez eu fiz um concurso, aí eu fui mal, né? Aí cheguei em casa cansado, eu falei assim, ela, e aí, filho, foi bem na prova? Eu falei, não, vó, fui mal. Aí uma prima minha passou, ela falou assim, Ana Luísa, busca um pouco de capim lá pro Pedro comer. Lá o negócio era bruto. E vai reclamar, se ofender, para você ver. Junta todo mundo contra você, né? Então era aquilo ali que eu tinha. Não ia mudar, não. Então, Jesus precisa tomar um lugar naquela mesa, na minha relação com essas pessoas. E muitas vezes a gente se converte e a gente acha que esse tipo de coisa tem que ser deixado para trás. E não tem, não. Eu lembro que no nosso grupo caseiro a gente tinha uma lista de oração, né? Aí a gente dizia, tipo assim, toda semana, eu tenho tal contato. Aí você botava lá e o povo orava, né? Aí eu botei um contato lá, o Vitão, da Luiz. Aí tá aí. E eu botava sempre minha família. E um dia eu orava para eles se converterem, né? Eu lembro que um dia eu parei e pensei assim, rapaz, segunda eu acordo, aí vou trabalhar, volto à faculdade, chego em casa, se der tempo vou para a praça. O que a gente fazia na praça? Jogava bola, o povo diz que não discute religião, política e futebol, né? Era só o que a gente falava. Lá, na praça. Aí dava, sei lá, 1h da manhã, eu ia para casa dormir. Acordava para outro dia para trabalhar. Aí sábado, ia encontrar os amigos, tá com os irmãos. Domingo, encontro. Terminava o encontro, continuava com os irmãos, chegava em casa, todo mundo dormindo. Segunda recomeçava. Aí eu falei, uai, esse povo vai se converter nunca. Eu não estou lá. Eu ainda tinha audácia de pedir para Deus para eles verem o meu testemunho. E o testemunho não estava nem lá. Sabia lá o que mudou? Mudou o quê? Ele não estava em casa e agora ele continua não estando em casa. A gente precisa cuidar desses relacionamentos que a gente tem, familiares mesmo. Estar com as pessoas, bem prático mesmo. Levar o evangelho para essas pessoas. Ser intencional. Chegar e falar. Esses dias, a gente fez o aniversário lá da Isabel, os irmãos estavam lá. Aí eu sentei lá com meu tio. Eu tenho um tio que é meu tio favorito. Aí, eu gosto tanto dele, gente, que a gente chamou o pessoal para o aniversário da Isabel, e tinha muita gente que eu amava, né?
Só que a pessoa que eu queria sentar lá enquanto estava lá era ele, de tanto que eu gosto dele. Toda vez que eu vejo ele, eu gosto de ficar sentado com ele lá, conversando. E aí ele falando, estava feliz, tal, não sei o quê. Porque esse meu tio, ele é muito nervoso, assim. Aí, teve uma época que a única pessoa da família que falava com ele era eu. Então assim, ele não participa muito dos eventos familiares, né? E eu chamei ele. E ele estava lá, aí ele feliz, ele é todo carinhoso e tal. Comigo, tá? Não com todo mundo. Aí, a gente conversando e eu comecei a falar de Deus para ele. Porque enquanto a gente conversava, eu pensei assim, caramba, eu quase não vejo meu tio, eu gosto muito dele, mas a vida corrida, não sei quando eu vou ver de novo. Eu vou falar aqui, ele vai me xingar, mas não vai ser a primeira nem a última. Meu tio é divorciado e a ex-mulher dele é crente. Então, assim, minha família já não gostava de crente antes. Aí ele casou com ela, o povo não gostava dela porque ela era crente. Aí separou, aí, meu irmão, desandou de vez. Comecei a falar, aí ele começou a ouvir. Aí, na hora que terminou, ele falou assim, cara, eu vou pensar nessas coisas que você me falou. Mas eu fui intencional, eu falei assim, eu quero falar isso com ele, eu vou falar com ele. Mas a gente tem que prezar por esses relacionamentos. O segundo aspecto é o perdão. Eu preciso perdoar as pessoas que estão perto de mim, as pessoas que... Porque quem se converteu fui eu. As pessoas não têm a obrigação de saber que eu tenho uma mudança na minha vida, eu estou seguindo, né? Eu que mudei, eu que tenho que perdoar, eu que tenho que me resolver. Vai ter gente que não vai perdoar, que não vai, tá bom, mas eu tenho que estar bem com as pessoas. Estou dizendo que é fácil não, gente. Tem uma boa parte da minha família que não fala comigo até... Enfim, depois a gente pode sentar aí, eu conto, vocês vão rir. Mas no último Natal aí, deu uma briga por causa de Chester. É uma confusão. Pô, aí eu tenho uma prima que não fala comigo por causa do Chester. Deu vontade de comprar uns 30 Chester, deixar na porta da casa dela. Aí a Laís não deixou, brigou comigo. Aí eu fico duplamente errado. Mas eu tava para comprar mesmo, eu ia comprar 30 Chester e deixar ela na porta da casa dela, para deixar de ser murrinha. Mas família é confusão, né? Minha avó dizia que família é igual dente, quanto mais separado melhor, que não junta sujeira no meio. Aí, mentira, né? Mentira. Mas eu preciso que Jesus tome um lugar. Eu preciso. Um tempo atrás, sim, já tem anos, eu reuni toda a minha família e falei para eles, eu me converti, mas eu queria pedir perdão para vocês, porque eu negligenciei vocês, deixei de estar com vocês muitas vezes que eu podia, eu inventava qualquer desculpa, eu estava com meus amigos, mas eu deveria estar aqui. Porque Jesus tem que ter um lugar ali. Aí agora, até mais fácil que o povo já sabe que eu sou crente mesmo, que tem umas doideiras que a gente, né, não faz, aí eles até respeitam. Uma outra aspecto que Jesus tem que tomar o lugar dele é no trabalho. Porque você se converte e continua trabalhando no mesmo lugar com a mesma pessoa. Queria ler um texto com vocês, ele é meio longo. Lucas 5, do 1 a 11. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiram-se-lhes a rede. E fizeram sinal dos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo:
Senhor, ausenta-te de mim, que sou homem pecador. Pois que o espanto se apoderava dele, e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Eu fui atrás dessa história aqui. Porque eu falei assim, uai, já não tinha falado que ia ser pescador de homem? É a mesma história que eles estão narrando em outra perspectiva, ou é uma história diferente da primeira? Aí fui atrás pesquisar. É uma história diferente. Quando Jesus encontra Pedro, Jesus faz esse chamado, acontecem algumas coisas, e depois disso tem a cura da sogra de Pedro. Aqui, acontecem algumas coisas, a sogra de Pedro é curada, e acontece esse milagre. Então foi uma segunda situação. Uma coisa que me chamou a atenção nesse texto, primeiro ponto, eles estavam trabalhando. Então, Jesus falou assim, ó, larga tudo e me segue. Eles largaram e seguiram. Passou uma outra situação, de madrugada, eles estavam trabalhando. Jesus foi, depois estava pregando, né? E aí aconteceu o milagre, porque eles trabalharam a noite inteira e não tinha peixe. Esses homens continuaram trabalhando. Quem mudou não foi o ofício, foi eles. Eles que mudaram, mas o trabalho eles continuaram fazendo isso. E aí, quando acontece essa pesca, Jesus repete para eles, eu vou fazer de vocês pescador de homens. Porque toda essa situação acontece, eles não tiveram fé, né? Enfim, só ler o texto. Mas Jesus reafirmou os discípulos, o chamado dele para os discípulos, e não desprezou o trabalho deles. Não considerou errado o trabalho deles. Inclusive, ajudou eles no trabalho. Ele tomou um lugar naquela situação. E no trabalho, muitas vezes a gente não deixa Jesus tomar o lugar dele. Ou a gente vive uma vida que, sei lá, ninguém sabe que você é convertido, né? Ou a gente vive uma vida assim, eu vou lá, faço meu trabalho, vou embora e quanto menos contato eu tiver com esses pecadores, filho de Cafarnaum, melhor, né? Mas Jesus precisa tomar o lugar nessa situação. E também, não é errado trabalhar não, gente. Inclusive é bom, tá? Todo mundo trabalhe. E eu preciso, na realidade, ser um pescador diferente. Eles não deixaram de ser pescadores. O ofício era o mesmo. Então, naquele serviço que eu faço lá de segunda a sexta, ele vai ser o mesmo. Quem mudou sou eu. E o que vai mudar nesse serviço é reflexo dessa mudança. Eu vou trabalhar bem feito, não porque o trabalho tem que sair bem feito também, mas é porque eu tenho que agradar o meu Senhor, que tomou um lugar naquela mesa. Lá onde eu sento, tem uma cadeirinha do lado que é dele. Estou sentado lá com Jesus e eu tenho que fazer essas coisas para Ele e com Ele. Eu tenho um chefe, rapaz, meu chefe é engraçado porque ele é aqueles crente pentecostal, sabe? Que tudo é... Ou tem que orar ou é demônio. Aí um dia estava uma confusão no trabalho, confusão mesmo assim, não sabia o que ia resolver, tal, pressão, não sei o quê. E ele é aqueles crentes que chega a me envergonha, que ele falou assim, a chefe, a diretora estava lá. Aí ele falou assim, gente, isso aí a gente não vai encontrar a solução não, eu vou orar. Levantou e saiu da mesa da reunião e foi orar. Eu falei assim, ele é doido. Foi orar. Eu fiquei olhando comigo, ele foi orar, gente. Ele falou que ia orar, levantou e foi orar. Aí a gente ficou lá, debatendo a situação. De repente o telefone toca. Chefe da diretora, ligou, resolveu. Aí na hora que resolveu, ele entrou na sala e falou assim, e aí, já resolveu? Resolveu. Aí ele falou assim, foi porque eu orei. Eu falei, eu vou dizer que não foi? Né? Sentou lá e seguiu a vida. E eu fico olhando para ele assim, é doido.
Errado sou eu, né? Mas, assim, intrépido, né? Intrépido. Teve um dia lá que a gente estava eu trabalho num lugar que chama Seção de Desenvolvimento de Liderança. Então, todo mundo que recebe uma função de liderança, eles passam para a gente fazer uma formação e uma capacitação na parte de liderança e de gestão de pessoas. Então, a gente tem muita reunião, é muito problema, sabe? Com as pessoas e tal. Aí, um dia, tinha uma mulher lá que estava reclamando de um negócio lá do trabalho. Aí, ele virou para ela e falou assim, o seu problema é que você é uma pessoa intransigente, isso é pecado? E ele é doido. Ele está no meio do trabalho, assim, tipo, 20 pessoas lá. E a mulher era uma mulher brava, assim, eu falei, rapaz, agora vai azedar. Falei, vamos ver o que vai acontecer, né? Aí na hora que terminou, a mulher falou assim, você tem razão, eu preciso mudar. Ué? Aí a mulher começou a chorar, eu falei, não é possível não, pô. E ele citando versículo, e eu, rapaz, ele é intrépido, eu preciso aprender com ele. Mas Jesus tem um lugar naquela mesa, naquela reunião. Onde ele vai, o meu chefe leva Jesus com ele. E eu preciso fazer isso. Em muitas áreas. Jesus falou também que ele os faria pescador de homens. Isso significa que o chamado de Jesus tem relação com outras pessoas. Marcos 3,14 diz assim, então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Não é somente estar com Jesus. Jesus designou aquelas pessoas para estar com ele e para os enviar para pregar. Tinha uma finalidade o estar com Jesus. Era ser enviado para pregar. E aí, muitas vezes, a gente vive uma vida cristã, vamos dizer assim, voltada para a gente mesmo. Então eu vou ficar aqui, eu vou seguir Jesus, eu vou abrir mão de tudo, eu vou conhecer Ele, eu não vou pecar, eu vou viver a vida, né, padrão. E só isso, é só para você. Você não leva isso para ninguém. João 1, 35, 45, não vou ler tudo que é grande, só destacar, diz que aconteceu o seguinte, João Batista estava com os discípulos. Aí, é aquela história que falaram assim, Jesus passou, aí João falou que Jesus, aquela história, né, que era o Messias e tal. Aí um dos discípulos de João ouviu, que era André. Aí André fala assim, ó, era André, irmão de Simão Pedro, um dos que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe, achamos o Messias. E olhando para ele, disse, tu és Simão, enfim. Aí, beleza. Aí eles foram atrás. No dia seguinte, que Jesus ia a Galileia, e achou Filipe. E disse, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse, havendo chamado aquele que Moisés escreveu. Falou para um, que aí falou para outro, aí achou outro, que achou um terceiro. As pessoas foram compartilhando. Qual foi a última vez que eu achei alguém? Isso faz parte da nossa missão. Teve um dia, recentemente aí, teve um evento lá na casa do Maurício e tal, aí eu cheguei lá, comidinha, né? Comida boa, sentei e tal. Aí o Paulo Soares sentou do meu lado para me apurrinhar. Falei assim, eu tenho uma palavra para você. Aí, e lá vem, né? Tá bom, fala aí. Ele, não, chama a Laís. Aí eu falei, ih, rapaz. Chamou a mulher, eu tô enrolado, vai me entregar, né? Aí ele chegou para mim e falou assim, ó, tem que pregar o evangelho, você não está pregando o evangelho. Aí eu, é mesmo, tem que pregar o evangelho. Aí tá. Aí, saí de casa, no outro dia, aí fui abastecer o carro. Aí tinha um frentista lá, olhei o crachá dele, aí, Samuel é o nome dele. Aí eu olhei e falei assim, Samuel, por que tua mãe escolheu esse nome aí, Samuel? Tu é crente? Aí ele falou assim, não, minha avó era crente. Aí eu, e por que tu não é crente? As conversas, né, rapidinho, né? Aí ele, rapaz, eu não estava pensando nisso esses dias, eu estou muito afastado de Deus. Aí marcamos uma conversa. Aí beleza, aí cheguei lá, pregar o evangelho pro cara, rapaz. A ficha de problema é muita coisa que ele vai ter que abrir mão.
E aí a gente pregando o evangelho para ele, aí esqueci, cara, porque a vida é corrida. Agora, subi lá pegar o remédio, tinha uma mensagem dele no meu celular. E aí, vamos voltar a encontrar e tal. Tem que achar as pessoas e falar do evangelho. Só que na minha cabeça, eu só ia lá, ia abastecer o carro e ir embora. Porque a gente parou de se atentar para isso. Parou de viver uma vida que existe um chamado de Jesus para ser pescador de homens, para achar outras pessoas e falar. O André falou assim, eu achei o Messias. O outro falou assim, a gente achou o cara que Moisés falou. Eles levaram isso para outras coisas. Estou terminando, gente. Por fim, um último aspecto. Então, lembrando, o chamado tem a ver com crer, com conhecer, com aprender, com andar com Jesus e com abrir mão. O chamado tem a ver com Jesus tomar o lugar nas áreas da minha vida. Quais são as áreas da vida de vocês e da minha própria vida que Jesus não está tomando lugar? Eu preciso identificar quais são essas áreas e mudar elas. Jesus precisa entrar ali. E aí eu vou ser pescador de homens. Eu vou achar outras pessoas. Uma coisa que sempre mexeu muito comigo é que o cara que pregou para mim não é convertido. Rapaz, Deus teve que levantar um cara que não é convertido para falar comigo. Porque não tinha ninguém convertido para falar. E eu não vou deixar essa situação acontecer nunca mais. Vai ser eu. Mas não precisa de, né, levantar a mula para pregar, não. Eu vou lá. Nós precisamos fazer isso. E aí vem um outro e o último aspecto, que esse chamado tem a ver com a vida da igreja. Com as pessoas que também estão seguindo esse chamado. Jesus teve 3 conversas com Pedro relacionadas a essa situação. A primeira foi quando ele chamou ele. A segunda foi nessa da pesca que ele repetiu, que ele seria pescador de homem. E a terceira é depois que Jesus ressuscita. Jesus morre, ressuscita, vai atrás de Pedro. O que Pedro estava fazendo? Vocês lembram? Pescando. É a mesma história. Aí Jesus chamou ele para conversar. Pedro estava, na hora que, né, Jesus morreu, ele foi viver a vida dele, foi fazer as coisas dele. E aí Jesus tem aquela conversa do, você me ama? Né? Apacenta as minhas ovelhas. Você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus no final fala, olha, tinha um tempo onde você ia para onde você queria. Mas agora, chegar um tempo que as pessoas vão te levar para onde você não quer. A vida, gente, ela é corrida. Desde que a Isabel nasceu, eu tenho visto que eu tenho muito menos tempo do que eu tinha antes. E eu faço muitas coisas. Então, eu sou servidor público, eu tenho outros negócios que eu faço por fora. E quando eu vejo, o dia acaba. Não tem tempo. E aí, uma das tentações para uma pessoa da minha idade, que tem uma mulher e uma filha para sustentar, é me envolver com o trabalho e só fazer trabalhar. E aí, você vai, trabalha muito, aí você ganha mais, aí você, sei lá, muda para um lugar maior, e aí a conta aumenta, aí você continua tendo que trabalhar muito para pagar esse lugar maior. Você entra nesse ciclo. E aí quando você vê, já é sábado, aí tem a programação da igreja, aí você vai ali na programação. Quantas vezes eu não estava no meio da programação da igreja pensando, rapaz, eu preciso resolver esse negócio do trabalho. Mas, tem um contrato que eu preciso que o cara assine, será que ele vai querer assinar? Eu vou ganhar esse dinheiro, não vou? Cabeça. Porque eu penso que uma das características do nosso tempo é que o diabo tenta ocupar a gente o mais que puder. Com coisas lícitas mesmo. Vai trabalhar muito, vai fazer muito isso aqui, vai acontecer, vai ter. Não estou dizendo que é errado não, tá? Se você puder trabalhar bem, ser promovido, ganhar mais e ter uma vida melhor, faça. Não estou falando disso. Estou falando quando isso começa a ser quem você é. Estava até comentando com o Fernando que um dia eu estava lendo um gibi, nerd, né? Aí tinha uma situação lá envolvendo super-heróis e tal.
Aí tinha uma situação lá que eles precisavam resolver, tava o Batman, a Mulher Maravilha e o Super-Homem. Aí, como era uma situação de risco, eles falam assim, ó, a gente vai revelar nossa identidade e se alguém perder um parente, vocês vão cuidar, entendeu? Tá bom, tá bom. Aí o Super-Homem pega no laço da verdade, que você não consegue mentir, né? E ele fala, ó, eu sou o Clark Kent. Aí a Mulher Maravilha fala assim, eu sou a princesa Diana de Temícera. E o Batman vai assim, fala assim, eu sou o Batman. E como ele estava segurando o laço, ele está falando a verdade. Aquele trabalho deixou ele tão obcecado que ele realmente acredita que ele é o Batman e o Bruce Wayne, que aqui ele nasceu, né, aquela história, quem ele é uma fantasia que ele usa para manter o Batman. E muitas vezes a gente começa a achar que a gente é o Batman. Eu sou o Pedro, que trabalha no Ministério Público do Trabalho, que empresaria lutadores do UFC, que dá treinamento. Eu sou isso. E eu vou viver em prol disso. E aí, quando eu vejo, com o tempo que me sobra, eu vou estar com os irmãos, com o tempo que sobra, eu vou gerenciar aqui, né? Porque, na minha cabeça, tem que dar um tempo para o Bruce Wayne, porque eu não posso ser 24 horas por dia o Batman, vai pegar mal, as pessoas podem, né? Vou perder aqui as pessoas que estão convivendo comigo, mas eu estou achando que eu sou aquilo. Sendo que eu não sou. Eu estou desempenhando uma função. E o trabalho pode fazer isso. As distrações da vida também pode fazer com que a gente vá fazer um monte de outras coisas. Estou demonizando o trabalho, não, gente. O trabalho é bom demais e eu gosto. Mas Jesus tem que tomar o lugar em tudo, inclusive nisso. Então, se eu estou lá onde eu sou um servo de Deus, embaixador de Cristo, que estou atuando nessa área. E vou fazer bem feito o meu trabalho, porque eu quero crescer, eu quero, se possível, morar num lugar melhor, fazer umas viagens legais, eu quero sim. Mas o meu foco principal é o reino de Deus. É o reino de Deus. E eu preciso trabalhar para isso. Inclusive, eu tenho que trabalhar muito bem para dar bom testemunho e cooperar com o reino de Deus. Mas o meu objetivo ali é servir a Jesus e tentar achar as pessoas ali. E aí, Jesus fala isso para ele e fala que vai levar ele para lugares que a gente não quer. E esse chamado de Jesus realmente leva a gente para onde a gente não quer. Sendo muito honesto, boa parte das vezes eu queria estar trabalhando mesmo. Tá dando um jeito de ter uma vida melhor e tal, comprar uns negócios maneiro. Eu gosto de tênis, então, sobrar um dinheiro, eu compro um tênis mais caro. É isso, é o que eu gostaria. Várias e várias vezes, às vezes tem encontro da igreja, aí se eu pudesse, eu estaria em casa. Às vezes eu estou cansado. Né? Às vezes o encontro termina tarde, aí eu fico pensando assim, rapaz, a Isabel, ela é implacável, ela vai acordar cedo, não tem essa não. Ela não está preocupada se eu estava até tarde na rua. Ela vai acordar e eu vou ficar com sono. Enfim. Porque eu queria estar fazendo outra coisa. Mas Jesus disse que eu ia parar em uns lugares que eu não queria. Teve uma vez, cara, que eu estava numa situação que a gente foi resolver uma situação lá, do meu irmão que congregava com a gente, estava com um problema familiar, aí estava resolvendo, eu e Edilson até. Rapaz, tu lembra disso, Edilson? A gente foi resolver uma situação, eu e você, com um cara que congregava com a gente, a filha deu um problema. Aí, de repente, quando eu vejo, eu estou numa quebrada, lugar perigoso pra caramba, procurando a filha desse irmão que tinha se enrolado com o namorado, tinha fugido de casa. A gente não sabia onde era a casa da pessoa. Então, o que a gente fez? A gente sabia mais ou menos a localização, a gente foi andando de casa em casa para tentar achar a menina. Só que eu estava num lugar que, assim... Rapaz, a gente parou em umas casas lá que não era melhor não ter parado, não. Para pedir informação, eu falei, esse cara, é hoje que eu vou ser roubado. Aí, na hora que chega na casa para resolver a situação, aí eu tenho que convencer o menino a deixar a menina embora para voltar para casa, o cara tá armado e você tá... Eu tô lá, no meio da situação. 3 horas da manhã, minha mulher me esperando, um cara com um revólver na mão e eu lá. Não queria estar lá não, gente. Eu queria estar em casa. 3 horas da manhã eu queria estar dormindo. Tem uns lugares que Jesus vai levar a gente, que a gente não quer estar, que a gente vai ter que abrir mão. Só que Jesus condiciona isso
ao amor que a gente tem por Ele. Então eu estou fazendo aquilo ali por Jesus. Por Jesus, eu vou apacentar as ovelhas dele. Eu vou cuidar. Eu vou dar o melhor que eu posso dar para cuidar dessas pessoas. E Jesus não falou assim, apacenta as ovelhas que botarem no teu estrado. Não, são as ovelhas. Então, onde tiver um problema, que um irmão estiver passando, que eu puder ajudar, eu quero ajudar. Ah, mas você não é o discipulador. Não sou não, mas eu só quero ajudar. Eu amo Jesus. Então, onde eu puder ajudar, eu vou cooperar. Mas o mais engraçado desse texto diz assim, o final. E disse isso, significando a forma que Pedro ia morrer, né? E dito isso, disse-lhe, segue-me. É a mesma conversa lá do início. Jesus falou para Pedro seguir ele, Pedro foi seguir. Chegou um momento que Pedro estava enrolado lá com o trabalho, Jesus foi lá, fez um milagre e falou assim, segue-me. Lá no final, Pedro negou Jesus, aquela história toda que todo mundo sabe. Jesus chama ele, corrigiu ele e falou, segue-me. Significa que Jesus ele pode corrigir e reorientar qualquer pessoa. Qualquer pessoa. O chamado de Jesus, ele nos leva a apacentar as ovelhas. Eu vou trocar, tá, gente? Já estou no final mesmo, vocês me garantem mais 5 minutos que eu deixo vocês descansarem, mas eu vou ser um pouco mais transparente. Apacentar as ovelhas, gente, é cuidar, é ajudar. As pessoas estão aqui, ó. Não é um negócio alegórico. É eu abrir mão do que eu tenho que fazer para estar com os irmãos, para me envolver com eles, para saber qual é a situação, para orar por essas situações. É isso, não é... Porque às vezes eu estou falando aqui para vocês, aí vai terminar essa palavra, e foi uma palavra legal, vocês deram uma risada, vão refletir alguma coisa na vida de vocês e tal, mas não estou falando isso não. Eu estou falando da gente mudar a maneira como a gente se relaciona um com os outros aqui. Se, a partir de hoje, eu não mudar isso, eu só falei aqui 1 hora, eu acho, sei lá, e a gente perdeu tempo. Só isso. Eu tenho que me envolver com as pessoas. Dentro dessas pessoas, vão ter pessoas legais que eu gosto de me envolver, tem gente que é chata, tem gente que é assim, tem gente que vai te contar 1000 vezes o mesmo problema. E é isso que Jesus quer. Que eu me envolva com essas pessoas. Que eu dê a minha vida por essas pessoas. É isso. Uma vez, eu lembro que eu estava na fase muito ruim assim da vida, que é a fase chamada estudar para concurso. É muito ruim. E eu não tinha dinheiro, gente, para ir no encontro, para nada. Nada mesmo. Aí, eu tomava água da torneira, era esse nível. Sem dinheiro. Aí um dia o Moisés me chamou para almoçar lá na casa dele. Aí ele falou assim, como é que tu estuda? Aí eu falei, eu estudo assim. Não sei nem se o Moisés lembra dessa história. Às vezes nem lembra, né, Moisés? Aí ele falou assim, cara, eu acho que você está estudando errado. Tu tá lendo esses PDF aí e tal. Cara, pega esses PDF e faz uns resumos. Aí, tá bom. Comecei a fazer os resumos. Comecei a aprender. O que o Moisés tinha a ver com isso, gente? Eu era amigo dos filhos dele. Estava lá, eu estava lá. Aí por que ele chega, ele me olha lá, reparou como eu estava estudando, me chama lá e fala, por que você não faz isso? Isso é se envolver com as ovelhas de Jesus. Então, assim, aí eu estou falando que você tem que trabalhar, que você tem que sustentar a casa. Boa parte disso só está acontecendo porque o Moisés teve essa conversa comigo. Que eu poderia nem ter passado, porque eu estava estudando errado. Ele não é meu discipulador, nunca foi meu discipulador. Ele me via na casa dele lá porque eu sou amigo dos filhos dele. Não tinha necessidade nenhuma. Uma outra vez também eu estava estudando, aí nesse negócio de não estar estudando, aí o Fernando uma vez me viu e falou assim, vem aqui no escritório. Aí sentei lá. Ele falou assim, você está estudando aonde? Eu falei assim, não, eu estou com esse material, não sei o quê. Aí ele falou assim, a congregação vai pagar um cursinho para você. Concurso. Congregação, ele fala assim, era ele, né? Que ia pagar, né? Aí eu fingi que acreditei nessa conversa, né? Gente, o Fernando não tem obrigação nenhuma comigo, não. Nenhuma. Mas ele vai lá, olha a pessoa, se preocupa com ela.
a gente tem que fazer isso para as pessoas, porque não é só o Fernando, não é só o Maurício, não é só o Elton, não é só quem tem um cargo de autoridade, não. Sou eu. Eu preciso apacentar as ovelhas de Jesus, porque isso significa que eu amo ele. E é uma condicionante bem preocupante, né? Porque se eu não estou fazendo, meu amor não está muito bom, né? Não está muito bom. Então, eu fazendo isso, eu vou seguir. Jesus disse, segue-me. O chamado de Jesus nos leva necessariamente, guarde essa expressão, se vocês não lembrarem de nada que eu falei hoje, o chamado de Jesus nos leva a necessariamente ser ativos na igreja. Ser ativos. Ativos. Eu só vou onde eu quero? Ou eu vou onde o meu Senhor me levar? Onde a obra de Jesus me levar? O que eu posso fazer hoje para cuidar melhor das ovelhas de Jesus? Ah, mas eu não discipulo ninguém. Cara, não estou falando isso não. Eu me converti, eu estava na adolescência, eu tinha um monte de problema, e boa parte desses problemas quem resolveu eram as pessoas que tinham a mesma idade que eu. A mesma idade que eu. Ninguém era meu discipulador. A gente estava cuidando dos outros. Mas, apesar do tom que eu estou falando, isso não é uma repreensão. Não é. Jesus não estava repreendendo Pedro nenhuma dessas vezes. Sabe o que ele estava fazendo? O mesmo convite. É um convite. O que eu queria falar para vocês é um convite. E eu não estou me colocando como melhor que ninguém aqui, não. Eu tenho a mesma dificuldade, é difícil mesmo, a vida é sofrida. A gente tem que se envolver com um monte de coisa. Eu ainda gosto de esporte, aí gasto muito tempo vendo o jogo. Enfim. Mas é um convite a gente se reorientar e no que eu não estou sendo ativo na igreja, no que eu preciso abrir mão, no que eu preciso que Jesus tome o lugar dele, eu, a partir de agora, fazer. É um convite para que a gente, juntos, siga a Jesus. Amém? Quem é o oficial do dia? É ímpio até hoje. Foi meu padrinho de casamento. É. Aí é engraçado porque ele vai lá em casa direto, né? E a gente se conhece há muito tempo, aí é ruim porque não tem muita cerimônia, né? Ele vai lá, às vezes ele aparece. Para a Laís entender isso, que a Laís é toda certinha, né? Vocês conhecem. Né? E ele brota, entendeu? E às vezes ele brota alcoolizado. Figuraço. Aí, um dia ele foi lá em casa, aí ele falou assim, Pedro, tu sabe que eu pareço aqui direto assim? Aí eu falei, não. Ele falou assim, eu vim aqui para encontrar a normalidade. É isso. Quando eu pensando, rapaz, um dia que uma vida normal, né? Uma família normal, tal. Aí esses dias a gente saiu, eu, ele e a Laís, e a Isabel. Estamos lá na mesa. Aí ele falou assim, parei de beber. E aí a gente conversando e tal. Um dia lá, batendo papo, né? Aí ele foi embora, né? Assim, o meu contexto de família, assim, todo mundo, do pessoal que andava comigo assim na adolescência, alguns converteram e se afastaram, vocês conheceram, desse pessoal restou o Vitor, né? O Elton. Era assim, todo mundo era órfão. Uns eram órfãos de pai vivo. Entendeu? Mas ninguém tinha pai. Não tinha nada. E ele era um desses. Então, a gente não tinha muita referência de nada, de família, era um, sei lá, era um catado doido, sabe, de gente. Só que, por outro lado, a gente era a nossa família. Então, às vezes eu falo assim, algumas histórias lá do Guará, o povo não entende, mas é porque é difícil de entender mesmo. A Laís, para entender, ela sofreu. Então, assim, por exemplo, um dia a gente estava lá em casa, o Elton estava lá. Aí, foi tomar café lá em casa.
Aí a mesa, a minha mesa lá da sala, tava com um problema lá que ficava meio bamba, né? Uma pessoa normal, que tem um relacionamento normal, vai falar, tá bamba, né? Ah, não, o Elton já desceu, aí pegou chave de fenda, aí bagunçou tudo. Aí o Elton tava reformando a mesa, entendeu? Aí na minha cabeça é normal. Na cabeça do Elton é normal. Na cabeça da Laís nem tanto. Porque ela achou que talvez não fosse necessário a gente derrubar a mesa, mexer nas pernas. Entendeu? Outra vez lá, cara, deu um problema lá de infiltração, lá de vazamento de água lá na pia. Aí, cara, alagou a cozinha toda. Aí, depois que tirou a água lá, o armário lá deu problema. Aí ia ser um dinheiro caro lá, ia ser caro para pagar, aí eu fiquei morrendo de dinheiro, enrolando, né? Assim, a mulher me mandou arrumar. Quando a mulher fala, arruma negócio, você tem uns 6 meses, assim, para você lidar com essa situação. Você consegue ela reclamar de você até 6 meses, você vai gerenciando. Aí, não, tá errado. Aí, eu sou assim, pecador. Aí, ninguém mais, né? Aí um dia o Elton foi lá em casa. Aí, também, normal. Aí a gente tava fazendo qualquer coisa. E eu pensando, bicho, o Elton só não pode ir na cozinha, porque ele vai ver esse negócio aí, vai querer consertar. Aí corta a cena, tá eu e o Elton lá embaixo do prédio, o Elton com aqueles negócios que sai faísca, arrumando o trem lá, arrumou lá a porta lá, e arrumou, não precisa pagar nada, entendeu? Só que, tô falando novamente, quando a pessoa, assim, igual vocês, assim, convidam um amigo para ir na sua casa, é uma ocasião especial, que você compra as coisas, faz um café da manhã, quer conversar, né, se edificar e tal. A gente estava lá, entendeu? É isso. Tem até um negócio lá no armário lá que até quebrou, e quando o outro for lá, já tá lá. Não deu 6 meses, aí ele vai arrumar lá. Já avisa ele, porque é um negócio com ele lá. Entendeu? Mas, assim, era todo mundo meio assim, não tinha muito... Então, desse pessoal, e assim, aí um virou bandido, o outro virou drogado. É meio que essa turma, assim. E aí eu me converti, ele me viu eu me converter, ele me viu passar muito perrengue na vida. Eu falei para vocês, eram 15 pessoas, 4 quartos, entendeu? Tinha que acordar 4 horas da manhã para trocar de cama, e se o sofá tivesse ocupado, acordei 4 horas da manhã, e é isso. Não tinha muitas coisas, não tinha. Era, sei lá, cara, quantas vezes a gente... vamos jantar. Aí teve um dia, cara, que a gente juntou o dinheiro de todo mundo, tinha 6 cabeças, deu 2,50. Aí a gente comprou um tangue e uns biscoitos. Ruim pra caramba. Aí jantamos, entendeu? Aí o povo fala, nossa, Pedro, você era muito magro. Teve um discipulado, o Fernando falou assim pra mim, se tu pudesse mudar qualquer coisa na tua vida, o que tu mudaria? Eu falei, 3 refeições por dia. O quê? Eu falei, 3 refeições por dia. Ele, como assim? Eu falei assim, eu queria ter 3 refeições por dia, irmão. Se eu tiver isso aí, eu tô... Entendeu? Tava bem. Agora, meu amigo, acordei, cafezinho, tá. Entendeu? Pergunta o que eu quero. Aí engorda, entendeu? Normal. Então, aí ele viu eu conhecendo a Laís. Quando eu comecei a me interessar pela Laís, eu falei para ele. Aí a gente saiu, ele e a Laís. Aí eu me casei. E aí ele frequenta a minha casa, eu frequento a casa dele. Ele se casou. Aí a gente teve a Isabel. Ele conhece a Isabel. Para ele, é muito díspare o que aconteceu, entendeu? Onde a gente saiu e ele veio uma casa assim, normal. E aí ele falou para mim, cara, eu vou lá e eu vejo normalidade. Só que a gente está falando de pessoas que nunca teve isso, não, cara, normalidade. Não era normal, né, no fim das contas mesmo, não é normal. Primeiro, que assim, todo mundo não tinha referência familiar nenhuma. Aí, ninguém morreu. Já, né?
já está no lucro. Uma pessoa conseguiu sair desse negócio e ter uma vida normal. Eu estou falando de vida normal, gente, é porque assim, tem coisa que você não vai expor, né? Mas, deixa eu te dar um exemplo, só para finalizar. Eu sei que eu estou falando muito. Mas teve um dia que eu estava em casa, a Laís perguntou se eu queria um misto quente. Aí eu falei, quero. Vai rolar um lanche, né? 4 refeições. Aí, casa é bom. Aí ela falou assim, tu quer quantos queijos? Aí, oxe, como assim quantos queijos? Misto quente, tu põe um queijo, irmão. Tu não tá na casa do Fernando, que tu, entendeu? É um e acabou. Entendeu? E olha lá. Pobre, meu irmão. Aí a Laís falou assim, vem aqui na geladeira. Aí eu não entendi nada. Aí ela falou, tá cheio de queijo aí. Aí eu, bota 2. Aí comi, cara, tinha muito queijo naquele misto. Não tá... Bom é um queijo que você às vezes rasga no meio, assim, para não sobrar no pão. E o que eu tô acostumado é isso. Ele também. Para ele também. É isso. Então, ele viu uma mudança. E a gente tem uma história, parece até coisa meio de filme, sabe? Porque, assim, primeiro que eu conheço, eu não lembro quando eu conheci ele, desde sempre. A vida dele foi para um lado muito diferente da minha, e aí ele falou, eu quero ver uma pessoa normal, sei lá, o psicólogo vai explicar qual é a loucura dele, né? Mas talvez foi o máximo de normalidade que dava para alcançar, né? E aí, só para finalizar, ele estava lá em casa, aí a gente foi num restaurante, que já é um negócio também, um evento, né? A gente foi num restaurante, pagou a conta, tudo certinho. Comemos o que queria, a vida tá melhor. Aí, a gente voltou para casa, eu e Laís comentando, estava feliz, porque ele parou de beber, porque ele estava num nível que, assim, ele chegava em casa, ele ia pro bar beber sozinho. Alcoólatra mesmo. Aí ele me mandou uma mensagem. E a gente também tem isso, né? A gente não fala muito de sentimentos, essas coisas, né? Aí ele mandou uma mensagem e falou assim... Na época, ele estava, algum tempo atrás, ele estava ateu, tá? Nessa fase. Aí ele falou assim... Cara, Deus existe mesmo. Porque não era para ter acontecido. Não era. Ele tem razão, não era. Muita coisa mudou por causa de Jesus. E aí, quando você vê isso 20 anos depois, ele mesmo que não acreditava, ele viu o negócio acontecer, entendeu? Então, assim, eu quero que ele se converta, né? Já passou a vida inteira, eu queria passar a eternidade com ele também. Mas eu também não consigo rejeitar ele. Então, assim... Mas é meio loucura, Deus, assim. A Laís já passou... a gente teve uma época que a gente estava com a meta de se encontrar uma vez por mês. E aí, como eu estava comprometido com a Laís ia. Aí um dia, ele chegou lá, bêbado, aí a Laís falou assim, a gente já saiu 6 vezes, eu nunca vi ele sóbrio. É nesse nível, assim. Só que ele é meu amigo, essa é a verdade, assim. E eu não abro mão dessa amizade, entendeu? Espero que ele um dia possa se converter. E eu consiga achá-lo, né? Mas Deus fez uma obra na minha vida porque eu segui. Eu quero continuar seguindo. E isso que eu falei tudo, eu tenho pensado muito que eu preciso continuar fazendo isso. Não acabou. Eu tenho que continuar abrindo mão, eu tenho que continuar vendo que precisa mudar, eu tenho que continuar colocando Jesus para ele tomar o lugar dele na mesa, para continuar seguindo. Para que eu não precise ter essas conversas que Jesus teve com Pedro. 3ª vez, segue-me. Mas algumas vezes Jesus precisa ter essa conversa conosco. Da gente sentar com ele, ver o que a gente não está fazendo para continuar. Porque Jesus continua fazendo esse convite para a gente segui-lo. Amém?